de tempos em tempos, eu busco alinhar a minha vida e o meu coração como pastor para colocar a igreja no relógio de Deus. E eu percebo através de muitas coisas, mas uma delas é as circunstâncias, são as circunstâncias. Outra é os sinais, os frutos que estão dando, os que não estão dando. Eu também percebo Deus nas guerras que são estabelecidas. E eu percebo que uma nova estação está chegando sobre a Farol. Eu não falo isso de maneira emocionado, de jeito nenhum, mas com base na palavra de Deus e na maneira como Deus age e na maneira como também o diabo gosta de agir quando Deus está agindo. Você não tenha dúvida de que enquanto Deus está agindo, o diabo também está agindo. Não superestime o diabo e subestime Deus, mas não subestime o diabo, porque a ação dele existe na terra sim. Então, quando nós estávamos, por exemplo, aqui na última quarta-feira, quartas proféticas têm sido tremendas, o Senhor tem salvado, sarado, curado, aberto, já temos testemunhos, né? Empregos, causas na justiça ganhas, imóveis vendidos em 3 dias, coisas sobrenaturais, aleluia, pessoas sendo restauradas. E aí nas quartas-feiras nós percebemos que começou uma agitação espiritual, e na última quarta-feira nós fizemos o culto literalmente ao som de tambores de uma escola de samba. Com todo respeito, mas esse lugar nunca foi um lugar de ensaio de escola de samba, sempre foi um jornal. Então eu estou entendendo que Deus está fazendo alguma coisa muito grande, que vai ser insuportável para o diabo, e o diabo está dizendo assim, ó, vocês não vão avançar, eu vou parar vocês. Ah, mas eu gosto de guerra assim, que quando ele tenta mostrar a força do meu Deus Todo-Poderoso é muito maior. Quão grande é o meu Deus. Então agora, Deus, eu não quero mais só esse lado aqui, que ouçam todos e que passe por onde tem que passar esse vídeo. Agora eu também quero um anexo ao lado. Guerra boa é a guerra que só Deus pode vencer. Eu falei isso aqui semana passada, eu volto a repetir. Quando Deus está fazendo algo, este algo é muito maior do que o que nós podemos fazer. Nós só fazemos uma parceria com o Papai do Céu. É Ele quem faz. Quando Deus te chamar para fazer alguma coisa na sua vida, essa coisa vai ser muito maior do que o que você pode fazer sozinho. Então sonhe grande, pense grande, não tenha medo de sonhar grande, não tenha medo de pensar grande, porque você está pensando do tamanho do seu Deus, você está sonhando do tamanho do seu Deus. Mas cuidado, porque quando você sonhar grande e pensar grande, você vai ter que ser muito obediente a Deus. Você vai precisar submeter muito a sua vontade à vontade de Deus. Vai precisar aprender o que é autoridade espiritual. Vai precisar aprender a lidar na oração e não na forçação. Vai precisar guerrear com louvores, com orações em línguas. Vai precisar se tornar um radical da fé. Se você quer as coisas do tamanho de Deus, do jeito de Deus, você vai precisar aprender o jeito dele trabalhar, que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não é na força do braço, é na força da oração, é na força do jejum, é na força da declaração profética. E eles o venceram pelo sangue de Jesus e o testemunho dos santos, e porque não temeram a vida, a própria morte. O que eu estou te dizendo? Coisas grandes de Deus vão acontecer a partir de hoje na sua vida, porque elas vão acontecer nessa casa. Mas, Jesus é lindo, vamos falar, Jesus é lindo, eu amo esse Jesus é lindo, Jesus é lindo, e Ele vai fazer. Só que deixa eu te dizer uma coisa, cuidado, para você não se confundir com a sua natureza humana, quando Deus está desenvolvendo uma natureza divina em você. A nossa natureza humana, ela tem alguma capacidade, ela tem alguma força. Nós temos a capacidade de nos disciplinar, nós temos a capacidade de trabalhar, nós temos a capacidade de articular. Mas deixa eu te dizer uma coisa, as coisas grandes de Deus não acontecem com a ajudinha nossa. Sara tentou ajudar Deus, se deu mal. Rebeca tentou ajudar Deus, se deu mal. Jacó tentou ajudar Deus, se deu mal. Mas quando eles aprenderam que Deus não precisava da ajuda deles, mas que Deus precisava da rendição, da obediência, do jejum, da oração, da declaração profética, então eles encontraram a resposta. Então Sara deu à luz a Isaac. Então Rebeca conseguiu gerar, Rebeca gerou Isaac, Sara gerou Isaac, Rebeca gerou Jacó e Esaú. Deus deu a Jacó o nome que era enganador,
através dos seus pais, e depois Deus muda o nome de Jacó para como? Israel. Quando Deus entra na história, o enganador se torna a nação mais poderosa desse mundo, Israel. Perceba, eu e você em algum momento da história podemos ter sido completamente carnais. Nós podemos ter agido com a força do nosso braço. E o que nós encontramos? Frustração. E o que nós encontramos? Decepção. E o que nós conseguimos? Nada, porque tudo aquilo que nós conquistamos na forçação, nós temos que manter na forçação, mas tudo que conquistamos espiritualmente, nós mantemos na oração, nós mantemos na declaração de fé, nós mantemos na profecia, nós mantemos no jejum. Então se o inimigo vem por um lado tentar te destruir, você vai mandar ele fugir para 7 caminhos que Deus já preparou para ele fugir, porque aos teus anjos Deus dará ordens ao teu respeito para que te guarde, mas para isso você vai precisar entender que não é na forçação, é na oração. Começamos aqui sexta-feira e eu convido todos vocês, toda sexta-feira às 6 horas da manhã, estaremos aqui presencialmente orando, porque nós entendemos que Deus nos confia um novo nível, e esse novo nível vai vir dotado de uma nova autoridade. Muitas pessoas terão testemunhos, mas esses testemunhos não podem ser testemunhos da carne. Olha, eu fui lá, fiz um cursinho, então Deus me promoveu. Então foi você, não foi Deus? Tudo aquilo que você pode fazer não é testemunho, testemunho é só aquilo que você não pode fazer. Eu fui lá e, nossa, eu estava com um problema com o marido, com a esposa, daí eu fiz uma terapia familiar e deu certo, a gente está casado. Então não foi Deus, você estava só precisando de um ajuste emocional. Não, eu fui lá e trabalhei, então agora eu conquistei. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que você consegue fazer, Deus não está colocando a mão. Deus só vai colocar a mão naquilo que você não pode fazer. E Ele vai colocar a mão. Essa semana nós vamos ter testemunhos. Essa semana nós vamos ouvir milagres de Deus realizados, porque nós estamos nos alinhando com Deus. Então de tempos em tempos eu quero alinhar a gente como profeta do Senhor, que Ele me escolheu ser, com a estação. E a estação é a mão invisível de Deus. Quem quer a mão invisível de Deus? Levante sua mão. Com a sua mão levantada, diga assim: Deus, eu quero a mão invisível. Então tira de mim toda a ação carnal, e eu me submeto ao teu Espírito nessa manhã, para avançar como família de Deus aqui na terra, porque onde a Farol avança, eu também avanço, eu faço parte dessa casa, onde ela for eu também vou. O Senhor me colocará em influência e poder, porque o Senhor me escolheu, diga isso, o Senhor me escolheu, para ser cabeça e não cauda. Eu abro mão do papel de escravo emocional, escravo espiritual. Eu não sou escravo de ninguém, a não ser de Cristo que me faz livre. Jesus é lindo. Hoje pessoas vão se entregar para Jesus, porque Jesus é lindo. Hoje pessoas vão se reconciliar com Jesus, porque Ele é lindo. Todo tipo de relação que você experimentou até hoje, você nunca experimentou uma relação tão linda como a de Jesus, que te ama e que te aceita, e que tem um amor incondicional como ninguém tem, que tem zero expectativa com você, mas toda vez que você alinha com as expectativas dele, Ele ainda te promove. Jesus é a pessoa mais incrível da face da terra. No céu e na terra não se conhece alguém como Jesus. E Ele está aqui nessa manhã. Nós queremos cultivar a presença dEle aqui, amém? Pode passar para o próximo? E se tiver como me dar um retorno aqui, eu não sei se está possível isso. Se você nos ouve de casa, está viajando, Deus abençoe. Compartilha com alguém esse culto. Nós vamos ter uma sinopse hoje da Rainha Esther, porque nós estamos entrando no mês do favor, e o mês do favor do ano do favor. Então tem alguma coisa especial que vai começar a acontecer a partir de fevereiro. O favor vai te alcançar, a bênção vai te perseguir. Você vai precisar parar de correr atrás da bênção, como foi dito pelo pastor Wellington, muito alinhado com o Espírito Santo na hora da oferta. Vai precisar aprender a descansar e ver a mão invisível de Deus agir. Parece que a gente combinou o sermão, mas Ele nem sabe que eu tinha preparado, e nem eu sabia, porque é assim que Deus faz numa igreja apostólica e profética. Ele dirige desde o primeiro louvor até as apresentações, a oferta, até a bênção final, vai ser tudo alinhado com o Espírito Santo, e não com homens, e não com vontades humanas. Então Deus me disse: posiciona a Farol, porque eu estou com a minha mão invisível trabalhando em favor deles, mas eles precisam entrar em alinhamento comigo, com o que eu estou fazendo, amém? Então no ano do favor e da graça, nós estamos no mês em que o favor e a graça começam, e ele começa alinhado com o quê? Com a história de Purim, com a história da Rainha Esther. Que coisa mais linda. Esther era jovem, repita comigo, jovem.
judia, órfã, bonita, atraente e pura. Aí você diz assim, tem gente que nasce assim mesmo, pastor. Tem gente que nasce jovem, que nasce bonito. Não, todo mundo nasce jovem, irmão. Ah não, tem gente que nasce bonito, pastor. Tem gente que nasce atraente, tem gente que nasce bem nascido. Então, tem 2 títulos aqui que são irrevogáveis da Esther. O primeiro deles é que ela era órfã. Alguém aqui está se candidatando a ser órfão? Porque nós gostamos de ver os louros das escolhas soberanas de Deus, esquecemos de ver o couro que as escolhas soberanas de Deus geram no nosso lombo muitas vezes. Sim, ela era bonita, era jovem, era atraente, mas era órfã. E eu não sei se existe algo pior no mundo do que ser órfão. Com certeza não, senão o pai não tinha dado Jesus para nos adotar. Ser órfão é a pior coisa do mundo. Eu vou te falar o porquê. Porque você não tem senso de pertencimento, porque você tem uma síndrome de rejeição que ninguém consegue tirar da sua mente, do seu coração, se não for o Espírito Santo e o amor incondicional através de pessoas naturais, humanas. Quem já foi órfão ou quem é órfão sabe do que eu estou falando. Ninguém entende um órfão, a não ser um outro órfão. Só uma dose cavalar do Espírito Santo e um amor incondicional de pais adotivos pode matar o vazio carente de um órfão. Jovem, judia, bonita, atraente, mas órfã. Tudo isso foi escolha de Deus sobre a vida dela. Ela não pôde escolher. Ninguém escolhe onde vai nascer. Ninguém escolhe onde vai morrer. Ninguém escolhe quando vai nascer. Ninguém escolhe quando vai morrer. Ninguém escolhe se vai ser bonito, se vai ser feio. Essa não é uma escolha nossa. Agora ela fez uma escolha. Ela era pura. Olha bem para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Diante de todas as escolhas que Deus fez ao seu respeito, qual é a escolha que você faz hoje para corresponder com gratidão e honra à escolha que Ele fez sobre você? Porque jovem ela era, pura ela se tornou. Jovem e atraente ela era, pura ela escolheu ser. Jovem, atraente, bonita, e agora inscrita no concurso para rainha ela era, mas pura ela sempre decidiu ser. Porque tem momentos que nós justificamos as nossas escolhas erradas simplesmente na nossa história difícil. Porque nós gostamos de justificar as nossas escolhas erradas nas escolhas erradas que alguém teve com a gente. Mas se nós tivermos responsabilidade nessa manhã para entender que as escolhas de Deus são imutáveis, mas eu posso corresponder às escolhas que Deus fez ao meu respeito, então a história começa a mudar. Eu acho que a maioria conhece a história de Esther. Eu não vou conseguir falar ela inteira, mas basicamente, passa para o próximo por gentileza. Existe um contexto social na história de Esther. A história de Esther acontece na Pérsia, mas ela era judia. Então se ela estava na Pérsia, ela era escrava. E ela acontece durante o reinado de um implacável e poderoso rei chamado Assuero. O que é ser implacável? É inflexível. Implacável, ele era inflexível, não mudava de opinião, ele era forte, um líder. Segundo o meu Papa Larry Titus, ele diz que apenas 3% dos homens são implacáveis e 97% são frouxos, precisam aprender a ser implacáveis. Assuero nasceu implacável, estava nos 3%. E você que está aqui, homem, pode participar da forja essa semana e se tornar implacável. Porque um homem não pode ser frouxo, precisa ser implacável, precisa ser um sacerdote decidido, precisa ser um cavalheiro amigo, precisa ser gentil, precisa dar a sua vida pela sua esposa e sua família. Um homem não pode ser frouxo, precisa ser implacável, não pode mudar de opinião de acordo com a opinião do ambiente, ele está ali para mudar o ambiente. Um homem nasceu para mudar as coisas. E é por isso que as mulheres reclamam quando ele não arruma a lâmpada queimada, porque ele nasceu para isso, para mudar o que estava ruim e tornar em bom.
E os judeus nessa época corriam um grande risco de extinção. Imagine que o reinado de Assuero tem 127 províncias, como se fossem estados, e tem 100 milhões de habitantes, mas apenas 3% dos habitantes são judeus. E Esther era o quê? Judia. O rei Assuero, após destituir Vasti, porque o rei Assuero era casado com Vasti, e ele fez um dia um banquete. Eu estou contando a história rapidão para vocês, tá? Mas o livro de Esther está disponível na Bíblia, todo mundo pode ler essa semana. E antes dele, ele preparou um banquete bem top, assim, uma festa linda, para mostrar para os seus ministros, os governadores dessas províncias, o quanto ele era forte e poderoso. E ele chamou Vasti, que era a mulher dele, talvez a primeira esposa, eu acho que era a primeira esposa, que também era muito bonita. E ele chamou Vasti para apresentar Vasti para os seus governantes. Você sabe que a mulher para o homem, aprenda essa, mulherada, a mulher para o homem é um objeto de grande valor. Pastor, a mulher é um objeto de grande valor. Não é um objeto de uso. Significa que para o homem, isso é contexto social, histórico, psicológico, pode estudar. Para o homem, a mulher é o seu maior orgulho. Se a mulher de um homem não lhe for o maior orgulho, esse casamento vai ser um fiasco. Está vendo aí as mulheres rindo? O maridão tem orgulho de você, né? Ele gosta, né? De sair com você para jantar bonita, né? Ele gosta quando você chega na igreja, né? Todo mundo sorri e fala assim: nossa, como essa mulher é simpática, como essa mulher é legal. Gente, eu tenho uma satisfação de ser casado com tal Ana Alice Gomes Valoar Ferreira. Você não faz ideia. Canta, ela me dá alegria, ela me torna honrado nas portas da cidade. Desde a hora que ela desce no elevador, a impecabilidade da educação dela, a maneira como ela trata funcionários, a maneira como ela trata o próximo. Eu não tenho que regular minha mulher é regulada pelo Espírito Santo, ela é totalmente sábia, ela acorda orando, ela acorda lendo a Bíblia, ela educa os nossos filhos da maneira correta, ela ensina a Bíblia, ela ensina valores, ela ensina a comer com a boca fechada, a passar o guardanapo, sabe? Ela gere conflitos como ninguém. Tenho uma alegria de ter minha mulher. Homem, se você não está com essa alegria, você precisa criar. Tem alguma coisa errada, precisa ser consertado alguma coisa aí dentro, porque quando você escolheu essa mulher para casar, certamente ela era a sua maior preciosidade. Nada e nem ninguém substitui uma mulher honrosa para um homem, uma mulher confiável. 100 milhões de habitantes, 3% judeu. Rei Assuero destituiu Vasti porque Vasti simplesmente não quis aparecer no jantar que ele estava dando. Gente, não era para ela fazer nada, simplesmente aparecer no jantar, parecer linda, bela, formosa, vestida de joias que ele já tinha dado a ela, mas ela estava muito ocupada com o business dela e ela disse assim: não vou. Os relatos históricos mostram que na verdade Vasti estava fazendo um banquete paralelo. Olha que desrespeitosa, além de não ir no convite que o marido tinha dado a ela ainda estava fazendo algo paralelo na província, e não era para as mulheres dos governadores. Porque mulheres que não estão dotadas de nobreza espiritual, olha o que eu vou falar, é forte, elas estão sempre procurando algo para afirmar o seu valor. Elas não conhecem o valor delas, porque em primeiro lugar, elas não estão se enxergando valorosas, e em segundo lugar, o seu cônjuge não está dando o valor que ela merece, e precisa. Uma mulher precisa ser valorizada, uma mulher precisa ser amada, uma mulher precisa ser cuidada, uma mulher precisa ser elogiada. Mulherada, se eu fosse você, eu mandava o marido vir na Forja essa semana, que a gente vai falar dessas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: tudo que o rei Assuero queria era só dizer para todos os governadores dele assim: ó, aqui está minha mulher, ela é incrível. E ela não compareceu. E por isso, como ele era um homem implacável, ela foi destituída. Depois de um tempo, os conselheiros do rei disseram: não é bom o senhor ficar sozinho, o senhor administra muitas coisas. Um homem sozinho, mesmo que ele tenha domínios, mesmo que ele seja regulado, ele vai ter a falta da sabedoria da mulher. A mulher é muito mais sábia que o homem, ceteris paribus. O que é ceteris paribus? Tudo mais constante. Existem exceções à regra, mas a mulher enxerga mais longe.
A mulher vê as coisas com antecedência. Outro dia eu fiquei assustado com a minha mulher. Ela falou assim: Jonatas, eu percebi isso, aquilo, aquilo outro. 3 semanas depois, no gabinete. No gabinete a gente descobriu tudo. Aquilo que ela já tinha visto no olhar, ela não sabia de nada. Cuidado, irmãos. Esse é o contexto social da nossa nova rainha. Próximo, Esther. E por que eu estou falando de Esther? Porque é no mês de Adar, que é o mês de fevereiro, e hoje é um culto de ceia, um culto de direção, é que Deus decide mudar a sorte, não só de Esther, mas através de Esther, de um povo inteiro. E a palavra de Deus diz em Esther 2, do 2 ao 4, disseram aos servos do rei que lhes serviam: busquem-se para o rei moças. Como que elas tinham que ser? Virgens e puras. Então aqui tem uma coisa que você e eu muitas vezes negligenciamos. Deus tinha feito Esther bonita, Deus tinha feito Esther atraente, Deus tinha feito Esther judia, Deus tinha também feito Esther órfã, mas Deus não podia fazer Esther pura. Ela precisou escolher ser pura. E se ela não tivesse sido pura, ela não poderia participar do concurso. Então existe uma mão invisível trabalhando em seu favor e em meu favor. Mas há coisas que se eu e você não fizermos, enquanto a mão invisível está trabalhando, nós não vamos poder participar do milagre de Deus. Isso é muito forte. Eu pergunto para Deus sempre: Deus, o que é que eu tenho que fazer e o que é que eu tenho que deixar de fazer para que a sua mão invisível possa atuar sem que eu atrapalhe o que o Senhor está fazendo? Às vezes a gente atrapalha o que Deus está fazendo por não obedecer os princípios que Ele nos ordenou. Às vezes a gente atrapalha o que Deus está fazendo por não nos submetermos em obediência e honra a quem Ele instituiu como líderes na nossa vida. É tão simples. E ponha o rei oficiais em todas as 127 províncias do seu reino. Ajuntem todas as moças virgens e formosas. Qual que era o critério de seleção? Virgens e formosas. Bom, formosa Deus tinha feito Esther, como tinha feito milhares de outras. Mas virgens não eram muitas. Apenas 1000 em 100 milhões. 100 milhões de habitantes, apenas 1000 mulheres virgens e formosas. Pastor, isso aí na teoria é muito bonito, mas na prática, eu sou empresário, sabe? Então, pastor, é o seguinte, todo mundo na minha classe sonega imposto. Isso aí é o que todo mundo faz. Então, e o dia que Deus estiver procurando alguém na terra para enriquecer absurdamente mais, e Ele olhar para você e Ele fala assim: eu preciso de empresários, mas eu preciso de empresários que não sonegam. Será que Ele vai encontrar nós? E o dia que Ele estiver passando na terra e dizer assim: eu preciso de um homem para ser colocado na posição de governo, mas eu preciso de alguém que nunca se comprometeu com o sistema, porque depois eu vou usar essa pessoa grandiosamente contra o sistema. Ele pode usar você. Olha, eu preciso de um funcionário leal, alguém que não fica matando hora no banheiro. Será que ele vai encontrar você? Mas todo mundo mata hora no banheiro. Mas todo mundo faz essa prática. Deixa eu te dizer uma coisa: a mão invisível de Deus, ela precisa agir em cooperação com as minhas boas escolhas e as suas também. Então a moça que parecer bem aos olhos do rei, ela vai reinar no lugar de Vasti. E lógico que o rei achou ótimo esse conselho, porque ele estava sozinho e carente, precisando de uma virgem bonita para poder ser feliz e mais sábio, sensato. Próximo, por gentileza. Isso está na Bíblia, tá? Bom, o currículo de Esther permitia a inscrição no concurso para a nova rainha. Deixa eu falar sobre currículo. Lembrei de uma coisa. Sabe, eu cresci ouvindo falar assim: aproveite as oportunidades de estudo. Aproveite para estudar enquanto você pode. Aproveite para fazer um curso de idiomas enquanto você não é casado, enquanto não tem filhos. E sabe o que eu fiz com esse ensinamento? Eu acolhi. Eu fiz tudo o que eu podia com aquilo que tinham me entregado. Quando acabou o que tinham me entregado, eu fui atrás de algumas coisas mais que só Deus podia fazer, e Deus fez. De uma maneira extraordinária, eu fui escolhido como bolsista num seminário teológico nos Estados Unidos. E eu tive 100% de bolsa. Quem pagou a minha conta foi Papai do Céu.
Sabe, depois eu tive a oportunidade de fazer mais uma pós-graduação, porque eu estava trabalhando, era solteiro, e aquele ensinamento ficou na minha cabeça: estude. E eu fiz essa pós-graduação e eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Miami. E aí, cada vez que eu era fiel a uma coisa boa que tinha a vida me proporcionado, no caso Deus tinha me proporcionado, eu sempre procurava corresponder de maneira excelente. E deixa eu te dizer uma coisa: o dia que nós chegamos aqui nesse prédio, eu me lembro de 2 pessoas olhando para mim dizendo assim: isso aqui é grande demais para nós. Você tem noção do custo dessa reforma? Eu falei assim: eu também acho grande demais para nós, porque apesar de ser um homem de fé, eu também penso. E 100 e poucas pessoas, que é o que a gente tinha na época, ficava bem perdido nesse espação. Eu sei que não tem banheiro, eu sei que não tem cozinha, eu sei que não tem púlpito, eu sei que não tem chão, eu sei que não tem café, eu sei que não tem sala, eu sei de tudo isso, mas se Deus disse que é este lugar, não há nada que possa parar o seu grande plano, a não ser eu. Fala para a pessoa que está do seu lado: se Deus disse algo ao seu respeito, ninguém e nada pode parar o que Deus disse, somente você. Diga para mais uma pessoa: se Deus disse algo ao seu respeito, nada e ninguém pode parar o que Ele disse, só você. E eu fiquei com cuidado de não ser uma pedra de tropeço para Deus naquela estação, ao mesmo tempo que eu pensava, eu raciocinava, e a cada estação que nós vamos vivendo e crescendo em autoridade, eu percebo que Deus vai dando novas estratégias para o desafio que Ele nos colocou. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca perca mão de entrar no concurso que o céu abriu sobre sua vida. Só corresponda, mesmo que pareça impossível. Gente, essa palavra era para ser comemorada como um gol de Copa do Mundo no ângulo. Vou repetir, eu acho que você não entendeu. Quando Deus te permitir se inscrever nos concursos do impossível, não perca a chance de fazer inscrição e pague a guia no dia, porque o impossível Ele sabe fazer. Só faça o que você precisa fazer. Aleluia. O plano de Deus envolve, lógico, a sua soberania, mas ele não vai ser completo na nossa vida sem as nossas escolhas correspondentes. Ah, Deus me escolheu para ser um ministro da palavra, que maravilha! E você já se submeteu à palavra para poder ministrar a palavra? Não, porque Deus, e eu ouço muito isso, me escolheu para ser um pastor. Legal, você se submete ao seu pastor? Deus me escolheu para ser pai. Você é um filho que honra teu pai? Não, mas meu pai, você não sabe, é um alcoólatra, um bêbado, uma tranqueira, um 7-1. Deixa eu dizer, na Bíblia não está escrito assim: honra teu pai e tua mãe, se ele for bom, crente, gente boa, ficha limpa. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, ponto final. Não, mas Deus me chamou, pastor, eu vou ser um grande contribuinte. A riqueza, a desculpa de gente ambiciosa que não segue o princípio para enriquecer, assim: eu vou ser um grande contribuinte da tua palavra, na casa do Senhor. É verdade? Começa hoje com aquilo que é pouco, mas seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Fidelidade é uma questão de caráter, não é uma questão de quantidade de dinheiro na conta. Não era para ser uma lapada, era para ser um culto só de alinhamento. Jesus me ajuda. Então a gente começa com o que Deus nos deu, a gente começa com aquilo que Ele nos confiou. Eu creio nos planos de Deus sobre a sua vida, mas você acredita nos princípios de Deus sobre a sua vida, para que os planos de Deus aconteçam na sua vida? Então Esther, ela estava atenta a isso, e ela cumpria todas as exigências, inclusive as exigências de Deus, que ninguém tinha nunca cobrado ela: ser pura. Próximo, por gentileza. Depois de 12 meses de tratamento de beleza, Esther foi favorecida por Deus e ela foi escolhida por Assuero. Imagine vocês que tinha 1000 pessoas preparadas para o concurso, mas só ela teve o favor de Deus. Eu acredito que quando ela entrou a presença de Deus, porque quando entra a presença de Deus, a gente fica diferente. Quando, sabe, pode ter 1000 pessoas tão preparadas quanto você, mas se a presença de Deus entrar com você e não entrar com as outras 999, é você que vai ser escolhida. Me chamam de bom vendedor, e eu me chamo de favorecido vendedor. Sabe, na última empresa que eu trabalhei, a gente tinha uma meta por semana, e eu batia a meta do mês em 2 semanas, e as pessoas falavam: não, mas é porque você sabe falar, não, é porque você é dedicado, não, é porque você sabe se vestir. Eu falava assim: gente, não é possível, porque olha, vamos olhar o nosso amigo aqui, ó. Ele é o melhor, ele era o melhor até eu entrar aqui, não era? Veja só, ele é mais bonito que eu, mais alto que eu, mais forte que eu, se veste melhor que eu, não tem filho, não tem mulher, não tem dor de cabeça, não tem igreja para cuidar, não tem. Mas veja,
A taxa de passagem dele é assim, ó, 50%. De 100 pessoas que ele oferecia, 50 compravam. Sabe qual se tornou minha taxa de passagem? 75%. Sabe por quê? Porque não era eu, era o favor de Deus. Eu orava assim, ó, quando começava o mês: Deus, de novo virou essa bendita meta. O Senhor sabe que eu tenho a igreja para cuidar, eu tenho minha família para cuidar, eu tenho minha mulher para cuidar, eu tenho meus filhos para cuidar. Eu não vou deixar de levar meus filhos na escola, eu não vou deixar de ser um bom marido. Então faz o seguinte, me favoreça, que a cada reunião que eu fizer, o Senhor me faça fechar aquilo que ninguém fecha. Impressionante. Eu trabalhei 2 anos nessa empresa, ganhei viagem para Nova York, ganhei viagem para a Europa, levei Tawana comigo. Em nada eu tenho mérito, e eu falo isso diante do Senhor, porque tudo que eu fazia, outros também sabiam fazer muito bem. Esther, ela estava no meio de gente bonita, de gente pura e virgem, de gente com tratamento de 12 meses, igualzinho a ela. Sabe qual que vai ser a diferença da mão invisível do Senhor na sua vida nessa semana? Vai ser porque o favor de Deus vai chegar junto de você. Não é porque você vai fazer tudo certo, é porque Deus vai te favorecer. E quando Ele favorece, você pode fazer as coisas comuns igual a todo mundo, mas tem uma diferença entre você e todo mundo. E aí tem uma trama em paralelo envolvendo Mordecai e Amã. Quem é Mordecai? Mordecai é o primo de Esther, que foi um primo mais velho, que funcionou como um pai para ela, quando eles foram exilados. Mordecai tem um papel muito importante na vida de Esther. Ele é um pai, mas na vida do povo de Deus, Mordecai era um profeta. Era alguém que não detinha as verdades. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Quando você quer um aconchego, você busca um pastor. Mas quando você quer resolver um problema, você quer um profeta. Mordecai resolveu o problema. E ele se tornou um líder na comunidade israelense, judaica da época. As histórias de Deus, elas sempre têm um pano de fundo. Então tem gente que se torna ferramenta para ser usada para o propósito, mas isso não significa que vai ser tudo fácil, não significa que não vai ter resistência. A minha preocupação é você que senta nessa cadeira hoje aqui, amanhã de manhã, quando começarem os primeiros BOs do dia, você olhar e falar assim: ué, mas eu estou fazendo tudo certinho. Mas eu estou na presença de Deus, mas eu busquei o Senhor ontem na casa dele, mas olha, eu devolvi meu dízimo, eu estou dando oferta. Deixa eu te dizer uma coisa, não é garantia de nada a gente fazer o que é certo. A garantia é Deus. A garantia é que Deus não vai deixar você desamparado. A garantia é que se você estiver diante dele, fazendo o que é certo para ele, com o coração certo nele, certamente ele vai te favorecer. Eu queria muito ser a pessoa que pratica na vida, que pratica a justiça do homem. Eu já fui muito essa pessoa. A justiça do homem diz assim: se todos fizeram igual, todos ganham igual. Se você tem 3 filhos, você dá tudo igual para os 3 filhos. Olha, se você tiver funcionários e todos eles chegam no horário, terminam no horário, só promova um quando puder promover os outros 2. Deixa eu te dizer, essa é a justiça humana. Essa não é a justiça divina. A justiça divina, ela se compromete a fazer personalizado o que cada um precisa. Eu tenho 2 filhos, não tenho mais hoje, mas 2, já dá para ter uma métrica disso. São completamente diferentes. E tem horas que um precisa de uma coisa e o outro precisa de outra coisa. E a justiça humana, ela está tão enraizada dentro dos nossos filhos que às vezes eles se sentem injustiçados. Você que é pai de mais de um, se identifica com o que eu estou falando, sim ou não? Sim? É verdade o que eu estou falando? Mas deixa eu dizer, a maior injustiça é tratar todo mundo igual, porque somos todos diferentes. Um pai, como Deus é um pai, ele sabe como tratar cada um conforme a sua necessidade, conforme o seu propósito, conforme a sua história. Então sabe de uma coisa? Sai desse papel de desconfiança e de conferência, porque Deus não está precisando de você conferindo o que Ele está fazendo. Deus não está precisando você conferir o que Ele está fazendo na vida do outro que ainda não foi feito na sua vida, porque você está entrando em comparação e está perdendo o favor de Deus. Deus tem uma história linda para a sua vida e é diferente da vida de qualquer outra pessoa. Outro dia o meu filho estava precisando de tênis e chuteira, mas a minha filha estava cheia de tênis porque ela tinha ganhado muito tênis. Então eu fui na loja, comprei um tênis e uma chuteira para ele. Ele saiu feliz da vida e ele mesmo se questionou. Ele disse: pai, você comprou 2 tênis para mim e nenhum para Alice? Eu disse: filho, como eu posso comprar um tênis para Alice? A Alice está com 20 tênis, ela não precisa de mais. No outro dia, ou 2 dias depois, a Tawana foi lá e comprou um shortinho, uma blusinha para ela.
E ele saiu sem nada da loja, e ele triste de novo, disse assim: poxa, mas nem uma camiseta para mim. Meu filho, você tem tantos shorts e camiseta que não cabe no seu guarda-roupa, a gente está precisando distribuir. A tua irmã está sem nada de shorts e camiseta. Nesse pequeno exemplo que eu quero mostrar para você é que Esther, em momento nenhum, ela olhou para aquilo que ela não tinha, porque ela tinha uma paternidade bem estabelecida. Mordecai estabeleceu essa paternidade sobre Esther, mas Esther, sendo rainha, começou a ver que o tio e o povo dela estava ameaçado de morte, mas o rei não sabia que Esther era judia. Aqui tem um grande segredo de Deus. Próximo, por gentileza, eu quero acabar no horário. Mardoqueu era primo e tutor de Esther, também era judeu, era um líder entre os judeus, e ele era um homem leal. Repita comigo: um homem leal. Mas ele era um homem leal a quê? Ele era um homem leal a Deus, ele era um homem leal às autoridades, ele era um homem leal à vontade de Deus, e ele chegou para Esther e disse: minha filha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que ele chamava ela até de filha. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não está aí como rainha à toa. Eu sei que quando você se olha no espelho hoje, você se vê rica, você se vê bonita e você se vê poderosa. Mas isso é só a mão invisível de Deus, porque Deus fez tudo para um tempo como este. Você não é rainha na sua essência, você é judia na sua essência. Eu gosto de pessoas que olham para mim e me falam isso. Elas me chamam a minha identidade. Eu não gosto de pessoas que me apalpam, eu gosto de pessoas que me confrontam. Eu gosto de amigos que olham para mim e dizem assim: ó, arranca essa mureta, porque Deus vai te levar para a direita e para a esquerda. Olha o tamanho do seu ministério. Eu gosto da minha esposa, quando ela diz assim: olha, na hora eu não gosto, confesso, mas depois eu gosto. Olha, Jonatas, isso é pequeno demais para o que Deus vai fazer. Vamos crescer, largar tendas, faça isso. Aí eu vou orar e falo assim: Deus, é isso? Aí Deus fala assim: te coloquei pessoas instruídas para confirmar aquilo que eu estou fazendo, acredita e vai. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você tiver sempre pessoas que concordam com você, você nunca vai entrar no favor de Deus, porque o favor de Deus precisa de verdade de Deus, e a verdade de Deus não vem em nós mesmos. Nós somos cheios de ponto cego. Sabe o que é ponto cego? É aquele ponto do espelho que quando um carro vai passar, você não enxerga o carro passando. Hoje, nessa manhã, eu estou confrontando a sua fé. Eu estou confrontando a sua posição, muitas vezes controladora e manipuladora, que impede os planos de Deus. Eu estou te dizendo: confia, vai dar certo. Confia. Deus tem uma mão invisível trabalhando. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Mantenha-se fiel. Faça a sua parte no concurso. E ele chegou para Esther e disse: Esther, você só está aqui por uma coisa, o nosso povo vai ser extinto, e você é judia, e o rei ainda não descobriu que você é judia, mas eu te peço uma coisa, Esther, não negue a verdade nessa hora. Você é a única que tem poder, que Deus destituiu o poder de todo mundo, mas Ele constituiu o poder em você, para salvar você e o seu povo. Não pense, disse ele, não pense, que se você não fizer isso, você vai ser poupada do prejuízo. Volta lá, por favor. Ele enxergou, ele fez ela enxergar além dos títulos e além do espelho. Sabe qual que é o problema quando Deus começa a usar a gente grandiosamente? Sabe quando é o problema? Quando Deus começa a abençoar muita gente financeiramente? Sabe qual que é o problema quando Deus começa a colocar a nossa casa em ordem? É que a gente acha que é a gente, e a gente acha que é pra gente. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã: tudo é para a glória de Deus, tudo é para o propósito de Deus, e quanto antes você aprender isso, antes você entra no favor de Deus, porque você existe para favorecer a Deus para alguém. Quantas pessoas você compartilhou Jesus essa semana? Para quantas pessoas você deu fé? Para quantas pessoas você fez uma oração? Quantas pessoas você encontrou na fila do banco e disse: tem esperança? Para quantas pessoas você disse: Jesus é bom, Ele já trabalhou na minha vida, Ele vai trabalhar na sua também, confia. Não é sobre nós, e não é sobre o que Ele está fazendo na nossa vida, é sobre o que Ele vai fazer na vida do outro através da nossa vida. Próximo. E depois dele despertar nela o propósito, então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de tudo você se calar nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa do teu pai perecerá. Quem sabe não foi para esse tempo que você chegou ao rei. Como é difícil confiar na mão invisível de Deus, mas como é poderoso quando a gente consegue. Há coisas na sua vida nesse exato momento que
você está precisando de um favor sobrenatural de Deus. E para você está sendo difícil confiar que Ele vai fazer. A sua tendência é mexer no zap, ir lá, mandar uma mensagem, dar uma cutucada para ver se te lembram. Deixa eu te dizer, não precisa lembrar aquilo que Deus já escreveu na sua história. Não precisa lembrar ninguém, nenhum homem, daquilo que Deus já planejou para você. Porque eu vou te dizer uma coisa, o momento em que você se lembra, você começa a dar uma ajudinha para Deus e mostra que não confia em Deus, confia mais nos homens. E a partir disso você se torna refém de homens. Nessa manhã, eu declaro que nós seremos livres da escravidão emocional, livres das expectativas humanas. Eu declaro que nós vamos depender de Deus. Nós não vamos precisar mandar um e-mail para lembrar alguém de nos promover. Nós não vamos precisar mandar uma mensagem para cutucar alguém a respeito de nós. Nós não vamos precisar lembrar um cliente que ele vai precisar fechar contrato com a gente. Nós vamos confiar que enquanto nós estamos adorando a Deus, a mão invisível dele está sobre a nossa vida. E nós vamos nos lembrar que o favor de Deus é que diferencia pessoas completamente capacitadas e iguais a serem aquelas que foram escolhidas para um propósito como este. Será que não é para um tempo como este que Deus nos chamou, Farol? Um tempo para as pessoas olharem para a gente e dizer: o que será que tem de diferente nele? Ele é tão comum, ele é tão igual a todo mundo, mas tem um favor de Deus sobre a sua vida. Eu estou posicionando vocês no relógio de Deus, Farol. Acorda e obedece a Deus. Não deixa cair na tentação da carnalidade. Você não precisa dar uma ajudinha para Deus. Próximo. Eu sei, só há um Deus acima de qualquer outro Deus. Só esse que você coloca em primeiro lugar, o Todo-Poderoso. Sua mão invisível está em atuação na história. Ele está convocando você, os participantes da terra, para alguma coisa que Ele já desenhou no céu. Deus, Ele só está convocando para aquilo que Ele já planejou. E Ele busca obediência, não conveniência. Eita, essa é difícil, pastor. Eu sei. Mas é mais fácil acreditar que Deus vai fazer e ver o milagre acontecer do que agir na sua própria carne e ter que ficar na carne a vida inteira. Hoje você vai mudar de rota. Hoje você vai entregar sua vida para Jesus governar completamente. Hoje você vai deixar a mão invisível dele atuar no seu destino. A mão invisível que gera resultados visíveis. A mão sobrenatural que gera sobre o natural coisas que jamais seriam possíveis. Ele busca obediência, não conveniência. Deus valoriza caráter, não aparência. Começa a trabalhar dentro de você. Para de querer mostrar o que você faz e o que você é para alguém. Começa a trabalhar dentro de você, porque Deus vai fazer você aparecer diante de quem você precisa aparecer, para te promover no lugar que Ele planejou, desde antes da fundação do mundo. Para de querer mostrar serviço para ser visto. Mostra para Jesus que você quer ser mais verdadeiro, mais honesto, mais íntegro, mais santo, mais leal. Deus se importa com o todo. Ele não vai preservar por pena, mas Ele busca alcançar todo mundo. Sabe de uma coisa que a gente não entende de Deus? Deus nunca olha o curto prazo, Ele está sempre planejando no longo prazo. Então no curto prazo a gente tem desistências fáceis, porque as circunstâncias estão difíceis, mas Deus estava dizendo assim: por que você não perseverou, meu filho, minha filha? Era agora que eu ia te promover. Ele escreveu a história e Ele é capaz de mudar as histórias. Providências e livramentos são só uma parte pequena do que Ele faz. Próximo. E Ele faz convergir todas as coisas deste mundo e que está por vir através de Cristo na sua vida. Existe um poder de convergência aqui nessa manhã. Você está dentro dele? Então ora assim comigo, dizendo: Jesus, faz convergir na minha vida todas as coisas, para que a glória seja dada para Jesus daquilo que vai acontecer nessa semana e neste mês e a partir deste mês. Ele escolheu Esther e Ele escolheu você. Ele, através de Esther, livrou todo um povo, e Ele está escolhendo você para, através de você, livrar todo um povo. Ele vai livrar um povo da miséria através da sua vida. Ele vai livrar um setor inteiro através de você. Ele vai livrar um bairro inteiro da morte espiritual por causa de você. Ele vai livrar a sua família inteira porque você se permaneceu remanescente. Ele vai livrar você, jovem, de um mundo perverso, e você vai ser favorecido como ninguém foi. Você crê nisso?
Jejum e oração continuam fazendo parte dessa construção de milagres. Não dá para esquecer essas disciplinas espirituais, sabe? E Deus está com a sua mão poderosa, invisível, escrevendo história, ainda que você não veja. Hoje é dia de corresponder. Eu quero convocar nessa casa hoje um jejum de Esther. Pastor, com todo mundo, porque eu quero a casa inteira no novo nível espiritual. Eu ia falar, faz só com os líderes. Para quê? Tem gente que está pronto para ser líder já e só está precisando de um jejum desse para ser favorecido. Eu ia falar só para um grupo de pessoas. Falei, não, faz a igreja inteira subir de nível espiritual. Porque o movimento que eu estou gerando não é um movimento passageiro. Aliás, nem deveria chamar movimento, porque não faz parte de um momento. É avivamento. E avivamento é a missão da Farol. Amar pessoas, impactar vidas e transformar essa cidade. E para isso, só com muito tutano espiritual. Não se muda a vida de ninguém sem tutano espiritual. Shows, luzes, estrutura, não muda nada. Sentar na cadeira de uma igreja não muda nada. O que muda é o que você faz depois que você levanta dessa cadeira. Você está cansado de ir para lugares que você vai, é um show pirotécnico, mas não muda a sua vida. Tem até ar-condicionado, está mais avançado que a gente. Mas não muda nada, é melhor ficar abandonando um lequinho aqui e ficar segurando a verdade. Jejum de Esther vai funcionar da seguinte maneira. E não dê jeitinho. Se você não pode entrar, Deus conhece o seu coração. Há pessoas que têm diabetes, há pessoas que estão grávidas, e eu não aconselho que entrem. Mas todos os demais eu gostaria que entrasse, porque eu sinto que isso é para a casa inteira, não é para um ou para outro. E não vai ser fácil. Fazer jejum nunca é fácil. Mas esse é para torar, como diz lá no Nordeste. Para torar. Jejum de Esther é o seguinte: você não vai comer nem beber nada durante 2 dias e meio. Vai beber água, pode beber um suco, mas para de dar jeitinho em jejum. Para de bater macaxeira com arroz e feijão e botar para dentro. Não dá. Jejum é jejum. E nós vamos ver a mão invisível do Senhor sobre as nossas vidas. Porque há pessoas que estão com decreto de morte aqui. Há casamentos que já acabaram aqui nessa manhã. Há pessoas que estão falidas financeiramente. Há outros que estão endividados só esperando a agiota chegar em casa para matar. Mas eu falo no Espírito de Deus. Se você levar a sério essa palavra, o Senhor vai mudar a sua sorte. Porque a mão invisível de Deus está no seu favor. Há pessoas que não acreditam mais. Há pessoas que não conseguem mais congregar em lugar nenhum. E hoje Deus vai mudar a sua vida. De segunda a quarta. Então nós vamos começar amanhã de manhã. Nós vamos fazer amanhã o dia inteiro. Vamos dormir. Terça-feira o dia inteiro. Vamos dormir. Quarta-feira às 6 horas da tarde. Olha, Ana, prepara o Café Farol, porque vai bombar esse Café Farol. Quarta-feira às 6 horas da tarde nós vamos entregar nosso jejum. E nós vamos fazer uma primeira refeição na quarta-feira. Pastor, será que eu dou conta? Sozinho não, mas com o Espírito Santo você consegue. Foi esse jejum que Esther convocou. Todo mundo para de comer e de beber durante 3 dias. E no terceiro dia eu vou entrar na presença do rei. Eu nem tinha raciocinado que o terceiro dia vai ser quarta-feira. Ah, Jesus, agora que eu pensei que Deus faz tudo certo e a mão invisível dele está em operação, e muitos de nós estamos em voto na quarta-feira. Então na quarta-feira nós vamos entregar o jejum diante do rei, e nós vamos nos posicionar diante dele dizendo assim: Deus, esse impossível é para ninguém, só para o Senhor. O Senhor faz isso na minha vida. Quem vai entrar nesse jejum só vai entrar porque está desesperado, como eu estou, por fazer a vontade de Deus. Fica de pé na presença de Deus agora.